Trabalha, Senhor, nossos meios. Em nome de Jesus Cristo. Pai, assim eu te agradeço, meu Pai, por esse momento de oração. Eu te agradeço, meu Pai, pela minha família. Te agradeço, meu Pai, pelo ministério ao qual o Senhor me confiou, meu Pai, a minha e a minha família. Te agradeço também, meu Pai, por cada alma que o Senhor tem enviado. Pelo alimento, meu Pai, que o Senhor me deixou faltar em minhas mesas, Senhor. Porque, meu Pai, que grandes são os livramentos que tem me dado. Ainda que eu não vejo, mas eu sei. Porque o meu Redentor vive. Ele não dorme. Ele nos guarda de dia e de noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz e por tudo que o Senhor irá fazer. Eu creio, Pai, que aquilo que o Senhor tem que fazer na minha vida, Pai, nada nem ninguém pode impedir. Então vai quebrando as barreiras nessa noite, nessa manhã. Vai quebrando todo o mal, Senhor, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o salmista diz: alegria-nos quando dissermos da casa do Senhor. Nós temos que estar alegrados e chegar na casa do Senhor como se nós chegássemos numa festa, num churrasco. Você já viu meu irmão convida você para um churrasco de aniversário, de casamento? Ou fica olhando muito rindo? A Bíblia fala que Jesus vai buscar noivo. Já viu como é que o mundo fica feliz por casou? Então nós temos que estar felizes também aqui na presença do Senhor, porque nós somos a noiva de Cristo. Muitos se alegram numa festa, no churrasco, mas dentro da igreja parece que está dentro de um velório. E a Bíblia fala que a Bíblia está dando essas coisas. E hoje nós não viemos aqui velar ninguém, nós viemos glorificar o nome do Senhor. Então, para que a honra e a glória que seja dada ao Senhor, nós temos que imaginar que nós estamos naquele casamento, você vê aquele churrasco, começa a olhar para o outro, que carne bonita, gostosa, que refrigerante gostoso, todo mundo lindo. Eu não devo nem uma festa com a cara fechada. Até aqueles que não conversam começam a falar. E dentro da igreja o inimigo tem tomado a vida das pessoas. Quando elas não estão em silêncio, quando vai falar mal do outro. E Jesus veio para nos dizer que nós venhamos para abençoar. Abra tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 24, em nome de Jesus. Capítulo número 24. E o versículo de número 13. Lucas 24, 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 13. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, distante de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não. Amém? Somente ali. Mas os olhos dele estavam fechados, como não? Estavam os dois andando, presta atenção, pela estrada, fazendo pergunta um
um ano lamentando porque Jesus tinha morrido, mas eles esqueceram que o mestre disse que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. E aquele dia que eles estavam andando, era o terceiro dia que Jesus tinha morrido. Eles estavam tanto lamentando pelas coisas do fato que tinha acontecido, mas estavam com uma visão fechada, com os olhos fechados. O mestre estava do lado deles, mas estava preocupado com o que estava acontecendo lá fora. E nessa manhã Deus veio falando conosco. Se Ele está por nós, por que nós estamos preocupados com o que está lá fora? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Às vezes tem hora que eu pergunto a alguns crentes, maior que o inimigo ou a Deus que você serve? Porque ser servo. Jesus estava do lado dos dois discípulos ali, mas os olhos estavam fechados. Ele estava vendo o inimigo, mas não vê Deus. Consegue ver o inimigo, a fúria do inimigo, mas não vê a graça de Deus. E ele diz: a minha graça te basta. Às vezes nós estamos tão focados no problema e esquecemos a solução está em nós, que é em Cristo. Que Ele está em nós somos o templo do Espírito Santo. Ele diz: quando ele está na cruz, olha, eu estou indo, mas enviarei o Consolador, que é o Espírito, vai interceder por nós. Então o Espírito de Deus vai interceder por nós. Então nós não temos que preocupar com o inimigo, nós temos que preocupar em manter essa presença na nossa vida. É não deixar essa presença sair de nós. Porque se sair, meus irmãos, a Bíblia fala, que Davi diz: tira tudo de mim, vem da tua vida. Então você pode ter tudo, se tiver a presença, você vai pedir: Deus, tira tudo. Tem gente que está cheia da presença de Deus e lamentando: eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Você tem que ter Deus. Se você tiver Ele hoje, amanhã você vai andar em rua de rua. Você não deu o rico em Lázaro? Aqui na terra, Lázaro comia as migalhas. Mandava um mendigo. Mas quando chegou lá, o rico virou para lá, velho, Lázaro, para molhar pelo menos a ponta do dedo, para pingar na minha boca. Você está molhando a ponta do dedo para pingar, quer dizer que está lá em cima. Porque o pinga ele não sobe, ele desce. E quer dizer que o rico estava lá embaixo. E o pai falou: não, agora não é permitido. Porque a divisão, a distância que está, ele tinha controle. Pai, permita que eu volte lá para falar com meus irmãos e você. Se eles não ouvirem os vivos, que são os profetas, vai dar ouvido aos mortos. Então, meus irmãos, é nós vigiar, ou o ainda está vindo, conversando com o esposo. Quando nós for orar, às vezes tem situação que está acontecendo com nós. Tomar cuidado, às vezes nós estamos orando, repreendendo o inimigo, às vezes é o próprio Deus nos moldando nosso caráter. É Deus nos moldando nós, porque nós somos vasos. É nós pedir Deus sabedoria, que nós for orar. É nós dizer ao Senhor: Senhor, é o Senhor que está cuidando de mim, é o Senhor que está me moldando. Isso que eu estou sentindo é o Senhor. Se for o Senhor, fica à vontade para me moldar. Agora, se for o inimigo, ele bate e retirar. Tem que ter sabedoria para até para orar, meus irmãos. Porque Jesus disse que colocaria a palavra na sua boca. Tem crente aí que às vezes tem uma dor no corpo, começa a colocar a mão, sai demônio. Será que é demônio mesmo? A Bíblia fala que Deus fechou a porta de Ana. Imagina ela orando e colocando a mão na barriga e repreendendo o demônio. Ela está repreendendo o corpo de Deus. Então, às vezes, Deus permite a situação para nós despertar, para nós ser libertos das murmurações, da alimentação, das vontades que não é dele, da vontade da carne. Às vezes, Deus permite a situação na minha sua vida para nós buscar marcas. Porque ele disse: buscar-me ele, deixarei. Às vezes, nós não buscamos como deveria. Às vezes, nós estamos buscando somente pela nossa vontade. Às vezes, nós estamos buscando, meus irmãos, por aquilo que nós estamos vendo. Mas Deus quer que nós busquemos por aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos, nós já temos. Pastor, eu estou buscando pela minha casa, porque você mora na rua. Pelo Deus, Ele só vai dar algo para mim, para você, para glorificar o nome dele. Somente.
Se não for para glorificar o nome dele, ele não vai dar. Ah, mas eu quero isso, você quer, mas será que Deus quer? Será que isso que você quer está dentro do propósito de Deus? Será que isso que você quer vai ser para glorificar o nome dele? Será que isso que você quer vai te manter na presença dele? Ontem eu estava conversando com o Fábio, nós trabalhando, e ele falou: pastor, mas eu fui tanto na igreja, pedi Deus para dar uma varona para mim. Eu falei: você acha que Deus vai dar uma varona no ímpio? Deus não é injusto, não. Você acha que Deus vai colocar uma mulher crente para casar com uma pessoa que não decidiu nem batizar ainda, não decidiu nem aceitar, nem firmar na presença do Senhor? Eu falei com ele: meu irmão, você falar assim, que é assim que Deus me chamou. Você acha que Deus vai falar comigo assim, ó? Não, Bala, continua aí, não. Deus vai preparar você, não. Isso é falso profeta. Os falsos profetas vão falar o que você quer ouvir. Mas os verdadeiros não, porque ele vai te levar a palavra de correção. Olha com ele: você quer uma varão? Então vire um varão. Aprenda a ser um varão. Aceitou Jesus? Não. Batiza. E prossiga, porque ele diz que aquele que permanecer até o fim, esse vestirei de veste branca e confessarei o teu nome diante do Pai e do Santo. Se você quer uma varão, você tem que ser um varão perfeito. Se você quer que as pessoas te tratem bem, trata elas bem. Se você quer colher uma boa semente, planta uma boa semente. Meus irmãos, tem muitas pessoas que só querem colher, mas não querem plantar. E essa semente que você guarda com as suas, você pode ter certeza, ela nunca fica só. Porque o que é de Deus, ele permanece. É eterno. As coisas de Deus é eterno. Agora as coisas deste mundo, ela é passageira. O problema do ser humano é que às vezes ele consegue subir um degrau da escada, ele já quer subir 10. E nós temos que entender que é um degrau de cada vez, é um passo de cada vez. Nós temos que focar. Qual é o teu foco hoje? Nós estamos aqui, nosso foco em Jesus. Então tem que esquecer o que está lá fora, olhando um pouquinho, mas a mente está cheia, porque amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Amanhã é amanhã. Jesus diz assim: que cada dia, cuida de cada dia. Nada como o dia após o outro. Aí você está preocupado com amanhã, esqueceu o que fazer, resolveu o que outro. Eu vejo os crentes hoje usando qualquer motivo de murmuração. A gente está dentro de casa, Deus colocou uma comida lá, mas só quer ter um pedaço de carne e murmuração. Conheço pessoas que às vezes na hora de aluguel ficam reclamando: não, mas eu estou pagando aluguel. Então vai sair de aluguel novo. Agora eu tenho que agradecer a Deus e falar: Deus, obrigado. Muitos estão morando debaixo da ponte, não tem uma terra para morar. O Senhor me concedeu o dinheiro para pagar o aluguel. O Senhor me arrumou um trabalho, deu saúde. Aí você está sendo fiel ao Senhor ali, porque você está agradecendo Ele. Porque Ele abriu uma porta, porque o aluguel é a primeira porta. Deus primeiro dá uma porta pequena para ver se você é capaz de cuidar daquilo que você está ali. Eu, para a glória de Deus, eu morei no aluguel há muito tempo sem falar com Deus. Era um barracão, bem salário mínimo, barracão de aluguel. Eu olhava no barracão e falei: Senhor, não é inveja nem nada. Se diz, toda a vontade do Senhor, o Senhor me concedeu um barracão desse. Que não seja isso, mas pode ser desse tamanho. Que seja para a glória do Senhor. E ali eu falei com Deus: mas eu sei que a vontade do Senhor é melhor que a minha. O Senhor tem que vai ter maior. Saí do barraco, agora para casa 3 quartos. E minha. Sabe por quê? Porque eu agradeci a Deus, eu ficava feliz todo mês. Eu falei assim: não, eu não trabalhava fechado na roça. Um dia, agora eu não trabalhava fechado, tenho salário. Graças a Deus, todo mês eu consigo honrar meus compromissos. Acho que tem meses que sobrava. Mas aí que eu queria sobrar para uma casa, que eu tive que fazer? Veio 2 serviços, saí de um e para o outro. Tem pessoas que na zona de conforto não está sobrando nada, mas será que estão trabalhando como deveria? Será que nós estamos dedicando? E tem pessoas, meu irmão, que querem colher, não querem plantar. Você vê, eu fico olhando lá com essa coisa sobrinha, crente ele é. Trabalha nervoso, vendedor. Trabalha mais de 12 horas todo dia. Eu não vejo ele reclamar.
E fica assim, não, graças a Deus, tudo serviço agora, que eu estou ganhando dinheiro, né? Você está ganhando dinheiro, e você está trabalhando mais do que o horário normal, porque o horário normal, tem lugar que é 6 horas, lugar que é 8 horas, hoje você está trabalhando 12, 13 horas, 14 horas por dia. Tem tempo de comer, aí as pessoas vão colocar fora. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja enxergando a igreja, dizendo assim: ah, mas fulano é mais próximo que eu não vejo o que fulano faz. Eu conheço pessoas que é crente que trabalham dia 5 dias, não 12, 16 é grande, está trabalhando, está cansado. E o Nico está lá trabalhando todo dia. Tem uns que trabalham de dia, ele faz freelance à noite, para pagar uma prestação de uma casa, de um carro, para tirar a carteira. E os crentes ficam na zona de conforto, estão esperando o Senhor. A Bíblia fala para esperar o Senhor. É para esperar o Senhor, não diz que você encostar no irmão, você esperar as coisas caírem do céu, não, que caiu do céu é somente Satanás. É o diabo que caiu do céu. Fica esperando as coisas caírem do céu, não, que nada vem de graça para ninguém, nem fácil. É tudo muito esforço. A Bíblia fala que vem do céu é muito esforço. Tem pessoas que ficam olhando as pessoas lá fora, mas fulano não está na igreja, está só, mas é próximo. Mas sabe por quê? Porque às vezes ele não está na igreja, mas não fica olhando para o outro trem. Ele não fica desejando para o outro trem que ele está trabalhando. Tem pessoas que estão trabalhando manicure, ele trabalha 12, 13 horas ali, agachado, fazendo a unha, aquela coluna da doença. Tem gente que olha para a pessoa, mas fulano fazendo unha ganha mais que ele, não está, então vai fazendo unha. Cada um tem, meus irmãos, o dom que Deus tem. Deus deu o dom de para pregar, para louvar, e lá fora também para capinar, outro para ser servente, outro para ser pedreiro, outro para ser eletricista. Cada um. Assim você acha que a profissão do outro é melhor, aprende para trabalhar também. Mas não vai pela inveja, não, que o outro é profissão, não. Vai porque você tem tudo. Porque quando você vai fazer o que o outro faz, você tem dor e sem inveja. Vou fazer o que o outro está fazendo, está dando certo. Agora, quando eu dou de Deus, meus irmãos, você pode fazer o que for. Você pode trabalhar de cerveja. Eu conheço pessoas aí que é vendedor de rua. Você tem currículo meu aí que eles trabalham de galinha. Tem carro, tem casa, tem família, tem moto, tem tudo que eles querem. O galinha tem um salário mínimo. Hoje quem mencionou que o tipo desse tem um salário mínimo. Mas sabe por que tem fome? Você sabe que tem vezes quando eles fazem um mutirão de domingo, feriado, trabalhar e dá lá trabalhando. Eles vão agradecendo aí no Senhor. É o melhor serviço que eu tenho. Mas o que? Fofo, tem fome. Só que hoje as pessoas sabem que não está tendo nada. Diz que é tudo ao mesmo tempo. Eu preciso de um carro, quero um carro, quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero isso tudo. Nós temos que focar. Qual é o nosso foco? É a casa? Deus, eu vou orar em cima disso. Quando a vontade do Senhor vai vir até mim. Começa a orar dentro aqui. Quando você conquistar, tem aí, vai com o foco. Agora pede muita coisa, eu não tenho. Quem continuou que pede? Quem pede esmalte? Pede para os seus próprios deleites, tirar o ensino, nós dizemos. Pede para satisfazer a tua própria vontade. Pede para querer mostrar para as pessoas. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que havia veio comprar um carro, comprar casa, comprar um carro. Pegou uma ceia de dinheiro, foi lá e ele dá uma entrada na casa, ele dá no carro. Aí depois está reclamando do carro, mas tem que pagar o dinheiro. Aí não tem sabedoria, não pede o conselho de ninguém, e depois fica lamentando. É pessoa com mente vazia, quer ter um carro para passar no lucro, moto para passar no lucro que tem. É para trabalhar, glória a Deus. Mas se for para mostrar para o seu irmão que você tem, Deus não tem isso para nós. Deus não tem nada para jogar na cara de ninguém. Tem que ser para a glória dele. Amém? Essa é a verdade do povo. Os 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam com os olhos fechados. Estavam tão preocupados que o mestre tinha morrido, lamentando. Mas esqueceu que o mestre tinha falado antes. Que ao terceiro dia ele ressuscitava. Se eles tivessem dado ouvido, não só ouvido que eles ouviram, mas se eles tivessem lembrado, guardado no coração aquilo que Jesus falou, eles não estavam ali com o semblante baixo, triste, não. Eles estavam assim, hoje o mestre disse que vai ressuscitar. Se ele ressuscitou, hoje ele vai ressuscitar. Eles estavam assim, olhando para cima, assim, ó. Porque se ele foi lá para cima, ele não ressuscitava. Olha, o Deus ele desceu ou ele subiu.
Ou ele vai sair da sepultura e vai subir, ou ele vai descer para mostrar. Mas não, hoje os crentes de hoje estão andando assim. E a minha Bíblia diz: eleva meus olhos de onde virá o meu socorro. Socorro vem do Senhor. Imagina eu amargurado, ansioso, igual orando, amargura, orando a Deus. Deus vai fechar as portas. Mas agora quando me jogo, como antes se jogou aos pés do Senhor, ele abriu a mata, aí Deus abre as portas. A mata é como se fosse a porta fechada. Aí começa a orar ao Senhor: ah, Senhor, eu oro em jejum, meu plano, eu vou para a igreja. É mais do que essa obrigação. Que a Bíblia fala que orar sem cessar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu estou chamando a missão da Sueli, que vai fazer o louvor nessa manhã em nome de Jesus. Receba a cena do Senhor por palmas, em nome de Jesus. Deus, eu apresento meu Pai a cena do Senhor. Mais uma vez, meu Pai está aqui para te adorar. Usa ela com graça, poder e por libertação. Derrama a tua graça, coberta com o sangue. Faça o teu mover na vida dela. Usa de uma forma que o Senhor nos usou nessa vida. Para falar comigo, com a tua igreja. Para falar até mesmo, também mesmo com ela, Senhor. Trabalha, Senhor, em cada coração. Coloca anjo desse altar, meu Pai, conduzindo ela. Anjo dessa igreja na porta. E todo impedimento seja quebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos para a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus.